E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tomo a escritura que se encontra em Mateus, capítulo 24, versos 12 e 13, para a nossa meditação nesta manhã. Quero lembrar também da escritura que se encontra em Provérbios 24:10, que diz que se você se mostrar frouxo na hora da prova, a sua força será pequena. Então, como eu já disse algumas vezes, qual é o potencial humano? É praticamente ilimitado. Ninguém conhece o potencial humano. Então, a diferença entre as pessoas que realizam grandes coisas e as pessoas que não realizam nada, a diferença entre os que vencem e a diferença entre os que fracassam, não é o potencial de cada um. A diferença é a crença de cada um. Jesus Cristo disse: tudo é possível ao que crer. Então, o quanto nós realizamos ou deixamos de realizar é, em grande parte, resultado daquilo que nós cremos. De certa forma, o resultado da luta, ele é definido antes mesmo que a luta tenha início. O que você definiu como realidade e até onde você está disposto a ir para conseguir a vitória, é isto que, em grande parte, vai definir se você vai vencer ou se você vai perder. Então, repetindo, Jesus Cristo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A questão é, até onde você está disposto a ir para vencer? A questão é, até que preço você está disposto a pagar? Se você mantém uma porta por onde você possa escapar se a coisa ficar insuportável, você já decidiu o que vai acontecer. Quando a coisa ficar difícil, você vai sair por ali. Porém, a pessoa que vai vencer é a pessoa que queima todas as pontes. Ela não deixa nenhuma brecha, nenhuma possibilidade de fracasso. Para essa pessoa, para a pessoa que vai vencer, o fracasso não é uma opção. Venha o que vier, haja o que houver, ela vai vencer. Esta é a verdade. Napoleão tinha uma batalha muito difícil para travar. Ele tinha que vencer um exército bem maior do que o dele. E ele pegou os seus navios e foi ao encontro do inimigo. E quando ele chegou lá, ele ordenou aos marinheiros que queimassem os navios. Os marinheiros, os soldados, então perguntaram: mas como é que nós vamos voltar para nossa casa, Senhor? E ele disse: nós vamos voltar no navio dos nossos inimigos. Então, ele sabia que se os seus soldados vissem o exército inimigo muito maior do que o deles, então os soldados iriam fazer de tudo para escapar. Poderiam até mesmo matar a ele para poder pegar os navios e voltarem para suas casas. Mas, se eles tivessem queimado os navios, a única maneira deles poderem retornar para os seus lares seria destruindo o exército inimigo. E quando você não tem uma outra opção, quando a sua única opção é vencer, então você dará tudo de você. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o fracasso não ocorre quando você cai.
Ele acontece no momento em que você decide desistir. De igual modo, você não perde a batalha quando para, mas no momento em que acredita que não consegue prosseguir. Pode ser que sua batalha não seja ganha da noite para o dia, mas ela não será ganha de modo algum se você desistir. Nós temos um inimigo que é grande. Na verdade, o nosso inimigo, ele não é pequeno. A nossa batalha aqui não se resume em empurrar um bêbado ladeira abaixo, não. Nós temos que vencer o maior poder que existe abaixo de Deus, que é o poder de Satanás. O poder de Satanás é o poder de Deus pervertido. E nós temos que lutar e nós temos que vencer. E a maior arma do inimigo é se fazer de nosso amigo. Porque nós temos no nosso corpo terreno que não foi redimido. Haja visto que, se nós somos cristãos, nascidos de novo, sementes de Abraão, devemos entender que nós fomos redimidos em nosso espírito. Nós recebemos o novo nascimento. Então foi trocada a natureza do nosso espírito, mas não foi trocado ainda a natureza do nosso corpo. Nosso corpo ainda é carne, nosso corpo ainda é pecado. Então, a carne, ela ainda tem as suas inclinações da carne. Então, Paulo disse que o espírito luta contra a carne e a carne combate contra o espírito. E esses opõem-se um ao outro para que não façais a sua vontade. Então, a batalha reside exatamente aí, porque Satanás oferece ao nosso corpo aquilo que ele quer, os prazeres. E nós nunca devemos permitir que um prazer momentâneo assuma o lugar daquilo que nós mais queremos. Você entende? Porque muitas pessoas trocam uma eternidade de gozo por um momento de prazer. Então, nós nunca devemos permitir que um prazer momentâneo, passageiro, assuma o poder sobre aquilo que nós mais queremos. Então, o maior inimigo que existe, o meu maior inimigo sou eu mesmo, são minhas vontades. O seu maior inimigo é você mesmo, são as suas vontades. Há um tempo atrás, a gente comentou aqui sobre o id, o ego e o superego. Relembrando rapidamente, o id, ou o id, como se quer dizer, o id é as nossas vontades, são os nossos anseios, os nossos prazeres, as nossas tentações, aquilo que a gente deseja fazer. O id são desejos, paixões da carne. O superego são as regras, ou seja, a palavra de Deus é o que põe ordem nas coisas. E o ego é a consciência. A consciência é o ego que olha para o que o id quer e o que o superego ordena. Então, o ego é a parte que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu gostaria de fazer isso, mas não vou, porque se eu fizer isto, eu vou ter isto como consequência. Ou eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu terei essa e aquela consequência. Então, esta é a luta que é travada dentro de cada homem, dentro de cada mulher, desde a infância. Então,
se nós vamos vencer ou se nós vamos perder, depende muito, em grande parte, da determinação que você tem em lutar, o entendimento que você tem de que o nosso descanso não será aqui, o entendimento que você tem de que nós não estamos em um piquenique, mas nós estamos em uma batalha. Não quero colocar assim o entendimento que de nós estamos em uma guerra, não no sentido de você ser uma pessoa tensa, mas eu quero que você entenda que a nossa carne, ou o nosso id, como você queira entender, a nossa carne ela tem suas paixões e os seus desejos, e eles são enganosos. Se você atentar para os desejos do seu coração, você não agradará a Deus. Então o profeta disse, nós não podemos andar de braços dados com o pecado e esperar ser levado para o céu naquele dia. Então nós temos que decidir, nós temos que definir a quem nós vamos atender, as nossas paixões ou as regras de Deus. Agora, eu sei que muitas pessoas, elas acreditam que não vão conseguir. O diabo sempre vai falar que você não vai conseguir. O diabo sempre procurará usar uma vozinha para te dizer, para desistir. Mas a mesma voz que insiste em te dizer para desistir, também pode ser treinada para te mandar prosseguir. Entenda que podemos ter as mais belas intenções, mas é importante ter a consciência que a única coisa que traz resultados são as nossas ações. Então, eu gosto muito do que o profeta nos ensina na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Ele diz, entre com toda a coragem para a batalha, entre com toda a coragem dizendo, eu vou vencer, não vou perder, eu vou vencer. Lembre-se, o apóstolo São Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, Paulo disse que Deus não permite vir nenhuma luta acima da nossa capacidade. E outra coisa ainda melhor, Paulo também diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo essa escritura de Romanos 8, verso 28, porque a forma como você olha para as lutas define como você se sente. Quando você olha para as suas lutas de uma maneira, através de uma visão de vitimismo, por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço isso. E quando você se põe como vítima, então você se põe como um fracassado, uma pessoa infeliz, uma pessoa abandonada por Deus. Porém, quando você entende que Deus está por trás de cada movimento na vida de um cristão e não existe nada que aconteça na vida de um crente por um acaso, e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, você deixa de se sentir vítima e você passa a entender, crer. Apenas a fé pode te trazer realmente isso. Porque às vezes acontecem coisas que você não entende, você não vê sentido, você não vê significado. Mas se você crê que a palavra ela está sempre certa, e quando a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, então você realmente vence bem ali. Então, não importa qual seja a luta,
Não importa qual seja a prova, não importa qual seja a dificuldade, a sua vitória, ela sempre será definida pela sua capacidade de ficar com o que está escrito. Jesus Cristo foi testado em todos os aspectos: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Mas Jesus Cristo venceu o diabo todas as vezes, porque Jesus Cristo manteve a disposição de ficar com o que está escrito. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.